Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o seu podcast de toda semana, te atualizando, trazendo novas discussões, novos debates, sempre sobre produção, vida agroecológica, sem veneno, sobre política e agora entrando no mês de novembro, por que não? Discussões sobre raça. Novembro é o mês da consciência negra e pensando nesses debates, nosso programa de hoje vem falar sobre isso. E já para você se ligar nesses temas, bora ouvir uma campanha. Você ouve a campanha do Centro Sabiá contra o racismo ambiental. Onde estão os aterros sanitários da sua cidade? Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios? Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos? E quem não tem acesso ao saneamento básico? Acesso pleno à água, à alimentação saudável, tratamento de esgoto. Quem não é visto? O nome disso é racismo ambiental. E nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo. Lute por políticas públicas. Lute pelos direitos da negritude. Racismo mata. Diga não ao racismo ambiental. Uma campanha do Centro Sabiá. O programa de hoje vem abrir o mês da consciência negra com agricultura que tem tudo a ver com negritude. Hoje falamos de quilombos produtivos e o cultivo ancestral. A ancestralidade, resistência, resiliência tem tudo a ver com alimentação, com produção, com bem viver. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traz dados nunca antes vistos em nosso país sobre a população quilombola. São 386.750 quilombolas contados no último censo de 2022. A população quilombola é portadora dessa ancestralidade, raízes e história de nosso país antes de ser país. Roças, quintais produtivos, plantar e colher, sementes, cuidado com a terra, tudo isso também é agricultura. E é para falar de tanta produção, ancestralidade, resistência, que hoje convidamos para a nossa mesa a nutricionista Joíse Maria. Ela é mulher negra, macota de Onxum, do terreiro Lembarossi, em Salvador. É mestre e doutoranda em alimentos, nutrição e saúde pela UFBA. Joíse, muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço a escolha, a oportunidade de estar aqui nesse canal de comunicação. E falando de um tema que é tão caro pra gente, né? Que massa, Joíse. E assim, a gente vem aqui falar de ancestralidade, né? Resistência, práticas de plantio, de colheita, de vida, né? E faz sentido, Joíse, falar de ancestralidade junto com comida, com mexer na terra? Claro que sim, faz todo sentido. Eu sou profissional de saúde da atenção básica, né? E trabalho em comunidades periféricas e trabalhei um bom período em uma comunidade quilombola, além de ter desenvolvido um trabalho com terreiros de candomblé, né? Práticas alimentares em comunidades de terreiro, né? E acho que o tema central, assim, a palavra central dentro dessas comunidades negras, né, quilombolas, é a questão da ancestralidade, né? Porque se a gente for pegar a matriz, assim, o entendimento do que seja um terreiro, ou do que seja um quilombo, né? Veio terreiro porque
Algumas pessoas até entendem os terreiros como quilombos, né? Sim. Como forma de quilombo, de aquilombar. Então, se a gente for partir do entendimento do que seja um quilombo, a gente vai compreender que são espaços construídos para se preservar mesmo aquilo que nos foi tirado brutalmente com o processo de colonização. É um processo, foram espaços criados para nossa preservação física e para nossa preservação cultural e ancestral, né? E se a gente for partir também do entendimento que muitas das cosmovisões africanas têm a centralidade dentro do aspecto da ancestralidade, né? Então, tudo que se move, tudo que se faz, tudo que existe dentro desses espaços parte de uma concepção da ancestralidade. Que é tão interessante isso que você traz, né? Porque quilombo é preservação, né? É um espaço de cultura, de tanta coisa, desse fervilhar. Inclusive, assim, é uma coisa que, para o Brasil, que é um país que foi colonizado, que sofreu um racismo, que ainda sofre um racismo enorme, estruturado na nossa sociedade, é incrível como sabemos pouco, ou como estudamos pouco, temos pouco acesso a essa informação, né? Então muita gente pode estar ouvindo a gente aqui agora sem nem saber do que a gente está falando quando fala de quilombo, né? Quem são esses quilombolas que a gente está falando aqui, Joyce? São comunidades que, em um processo, digamos assim, de fuga daquele padrão de colonização, né, de escravização, se organizaram tentando reviver suas estruturas civilizatórias de origem, né, da matriz deles, né, da matriz territorial. Então, assim, eles se constroem e desenvolvem mecanismos de produção, de vida, de moradia, de comunidade nesses espaços, resgatando essa memória ancestral, essa memória da terra matriz, dessa terra de matriz africana. E ali exatamente tem um espaço que a gente pode resgatar até hoje esses elementos ancestrais de nossa matriz africana, dessas pessoas, homens e mulheres, que vieram sequestrados e sofreram todo um processo de desumanização no processo de escravização e colonização. Então, nesses espaços a gente consegue, são espaços privilegiados para se reconhecer essas memórias, né, essas ancestralidades. Então, ainda que... agora sim, é preciso entender que dentro de um país que foi colonizado, que é regido por essas normas que são igualmente dominadoras, adestradoras, né? Sim. Intuitos para se dominar é justamente negar a existência. Negar a existência, ela pode ocorrer de duas formas. O genocídio, a morte física, que isso a gente observa nas comunidades negras de diversas formas, seja pela dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, seja pela violação de vários direitos, como alimentação, acesso à saúde, educação, coisa e tal, formas de se desenvolver. E também uma das formas principais é a negação de nossas heranças culturais, né? Sim. Ou seja, negação, tentativa de extermínio de nossas línguas, negação, tentativa de extermínio de nossas crenças, de nossas religiões, da forma que a gente vê e pensar o mundo, não é? Que a gente não tem obrigatoriamente que ser universal no sentido de apenas o que é de matriz europeia que é válido. Sim, sim. Não está nem nos currículos escolares. Isso. Vamos ter outras matrizes culturais e civilizatórias que vão estar presentes em nossa comunidade, mas que não transparecem nos meios convencionais dentro desse nosso estado que foi colonizado. Então, assim, na escola,
nas meios de comunicação, na mídia, nas artes, eles não vão ser destaques. E aí a gente acaba vivendo uma ilusão de que esses grupos têm uma conotação de algo ruim, tem uma conotação de demonização, né? Vai ter essas conotações pejorativas que vai fazer com que a gente queira cada vez mais se afastar e não se identificar com esses grupos. E aí, por isso também que muitas vezes, em muitas comunidades quilombolas, vão ter pessoas que não conseguem se reconhecer como quilombolas, apesar de ter toda a sua matriz de origem, toda a sua, e não perceber que toda a sua construção de saber e fazer dentro desse espaço tem uma matriz ancestral africana ali muito forte, que muitas vezes não é reconhecida porque foi apagada, destruída. Apagada e tratada de forma pejorativa. Sabe uma coisa que é interessante que você está falando, Joyce? É que a gente fala aqui de um genocídio cultural, histórico, e parece que é uma coisa antiga, parece que é uma coisa, estamos falando de 1500, né? Brasil começando como país. Não é. É um apagamento que acontece até os dias de hoje, né? Você falou de um ponto que é fundamental. Tenho certeza, inclusive, até para sua profissão, né? Na nutrição, que é a alimentação do povo preto, né? Que são as pessoas que são mais afetadas pela fome hoje, né? No Brasil, Joyce. Tem uma negação. Eu acho que, assim, o meu transitar dentro do espaço acadêmico me fez perceber isso e voltar, depois de um tempo de prática profissional em comunidades periféricas e quilombolas, me fez voltar para a academia justamente para questionar e discutir isso, né? Então, assim, eu saio da comunidade periférica, vou e entro no espaço acadêmico a partir da graduação, faço uma formação de nutrição, que nos propõe a cuidar a partir da alimentação. Sendo que eu também sou uma afro-religiosa, eu sou uma candomblessista, uma pessoa de terreiro, uma pessoa de candomblé, uma macumba do Oxum. E a minha vivência dentro desse espaço negro também me faz observar que a comida é utilizada nesse espaço também para cuidar o tempo todo. Perfeito. Cuidar, agregar, cuidar dentro do seu aspecto amplo. No aspecto físico, mental, comunitário e coisa e tal. E aí chega um determinado momento que eu digo, poxa, esses dois campos de saber, o da academia e o das comunidades negras, não estão dialogando. E aí, na tentativa de fazer essa confluência aí, eu volto para a academia para desenvolver o mestrado. E a gente consegue observar que, na verdade, esses saberes, eles não foram perdidos, eles estão presentes nesses espaços, estão presentes nas idosas das comunidades periféricas, estão presentes nos espaços quilombolas, urbanos ou rurais, que muitas vezes não se identificam como quilombolas, e nos espaços de candomblé, mas, ainda assim, a falta de legitimação dessa forma de tratar o alimento para o cuidado, dessa forma de cultivar o alimento ou de buscar o alimento a partir do seu espaço, né? Seja através da produção agrícola, seja através do extrativismo, da pesca, né? Da mariscagem. Então, existem mecanismos de negar esses métodos, essas tecnologias como formas que são sustentáveis, que são... É como se não presta, né? Porque não está na academia, não é o que a gente... Exatamente. São mecanismos de negação do que a gente sabe, ou negação ou expropriação, né? Retirar o saber e colocar uma outra autoria, né? E assim, isso me traz um tema muito importante nisso tudo que você está falando, Joyce, que é a importância, olha só, desse quilombo que a gente tinha falado para a preservação desse legado, da ancestralidade, dos saberes. Afinal de contas, são coisas que muitas vezes não são colocadas em lugar nenhum, não tem espaço em outros lugares. É negado esse espaço também, né? E aí eu te pergunto, Joyce, qual a importância dessas técnicas tradicionais serem transmitidas de geração em geração dentro desses quilombos, dentro desses espaços?
Você tocou numa questão que é bem importante. Primeiro, essa questão da transmissão oral, né? Da Sim. tradição oral, de se passar o saber. Então, ou seja, são outras tecnologias de aprendizagem, né? É Então, verdade. dentro desses espaços periféricos, e os quilombos, os terreiros que muitas vezes estão presentes nesses espaços quilombolas, é, existe existem mecanismos de, de transmissão de saberes, que não é exatamente nesse espaço que é formal e legitimado da escola, mas são espaços de formação de pessoas e de transmissão do saber de ofícios e de formas de viver com o meio ambiente, com a natureza de uma forma harmônica. Esses saberes, a forma de cultivar, eu trabalhei um bom período na Ilha de Maré, que é uma comunidade quilombola, pesqueira, né, Uhum. aqui de Salvador. Algo que era interessante é que, assim, lá são espaços, assim, a comunidade, ela tem manejo do alimento, seja a partir da pesca, da mariscagem, ou também do cultivo, as pequenas roças. E quase todas as casas têm seus quintais com plantações de ervas, de frutas. A gente tinha uma tendência a juventude dessa localidade não valorizar essas práticas, nem as práticas de pesca, de mariscagem, que era passada de geração em geração no seguinte mecanismo, na verdade. As mães iam com os filhos menores para a maré. Naquele espaço, assim, eu não entendia como um espaço de exploração infantil do trabalho. Era um espaço que a criança estava ali brincando, sob os cuidados da mãe, e naquele brincar ali, com as Uhum. conchinhas e tal, ela estava aprendendo a buscar o sustento a partir da maré. E aí o que a gente vinha observando é que a população jovem, ela vinha desvalorizando essa prática e não queria mais ir para a maré. E algumas mães também não queriam mais deixar seus filhos irem para a maré, queriam que eles entrassem na escola para acessar o mercado de trabalho formal, sendo que o que a gente observava é que esse trabalho que muitas vezes essas pessoas acessavam eram subempregos que, na verdade, exploravam essas pessoas e não davam meios de sobrevivência, né, com aquele salário precário. E mais uma vez negando uma coisa que é cultural, né? Ou seja, é uma forma de se exterminar uma forma, um saber ali que é valiosíssimo, né? É muito impressionante como a gente vem e fala de alimentação, mas também fala de nutrição, mas também fala de vivência, e aí a gente vai falar de saúde e em todos os aspectos, inevitavelmente a gente bate nesse apagamento, num genocídio que é construído de tantas formas diferentes, né, Juíze? Tem como Exatamente. fazer um enfrentamento a isso? Pois é, essa é uma grande questão de debate. Mas, assim, ontem, ainda conversando com a professora Sandra, a gente discutindo sobre políticas públicas, que eu acho que é uma das estratégias para para se enfrentar, né? É usar exatamente essa máquina do Estado, Uhum. que é legitimada, como forma de proteção, porque não dá para a gente ficar à mercê dos governos que entram, né? Então, se o governo tem uma tendência à proteção desses grupos, beleza, a gente vai começar a construir mecanismos de proteção, de escuta, de validação desses grupos. Aí tem uma mudança de governo, aí Acaba se tudo, né? corta todas as Uhum. políticas e estratégias. Então, a gente estava discutindo exatamente isso. E a gente chegou numa conclusão que a gente precisa empoderar esses grupos no sentido de se fazer um trabalho de reconhecimento de sua importância, da necessidade de sua existência para a existência da gente mesmo, do mundo como um todo, do ambiente, para a existência cultural, que a gente pensa assim, mas é algo que é fútil, mas não. Porque quando eu falo do saber da parteira, quando eu falo do saber de uma mulher, uma idosa negra numa comunidade dessa, que Que conhece conhece o cada poder plantinha, cada da ramo. É, pois é. plantinha,
a forma de uso, como cuidar com ela, sabe lidar com a terra, sabe mexer com os animais sem destruir aquele meio. Eu estou falando de saberes que precisam confluir, que precisam circular, que precisam ser reconhecidos. Então, eu até me perdi no que eu estava falando, mas mas é justamente isso. A gente precisa, precisa criar estratégias de reconhecimento desses povos, de fortalecimento desses povos no sentido de resgate mesmo de identidade e de entendimento de que eles são sujeitos portadores de direito, e a gente precisa ocupar os espaços de exigência desses direitos. É bem verdade. Né? Então, o acesso à terra, isso é algo que está sendo marcante para todas essas comunidades. Sim. Porque, na maioria das vezes, são espaços que entram em disputa com grandes empresas, sejam empresas do agronegócio, sejam empresas imobiliárias, sejam empresas de extração de minérios, extração de recursos naturais, empresas de pesca, coisa e tal. Ou seja, existe uma disputa que chega a ser desleal de empresas poderosas contra comunidades que têm uma riqueza de elementos ali, de saberes, de fazer, e uma sabedoria no sentido de preservação do planeta, que isso precisa ser protegido de alguma forma. E aí, a partir de políticas públicas que vão expressar exatamente as características e vontades desses grupos, né? Vontades e necessidades desses grupos, né? E aí, é por isso que é importante que os grupos se auto-reconheçam seus valores, para tomar essa atitude de brigar pelo que é nosso, né? Ancestralidade é resistência. A gente fala tanto de agroecologia nesse programa, mas bem antes da agroecologia estava o povo preto na produção, na proteção das sementes, na proteção da própria agricultura. A agricultura quilombola é resistente. Pensa nisso tudo que a gente está discutindo aqui, mas agora a gente vai fazer uma pausa. Fica aí, o nosso programa volta já com mais discussões desse quilombo produtivo do cultivo ancestral. Você sabe o que é uma APP? APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas. As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes. E por que preservar as APPs? Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades, e ainda serve de abrigo para os animais silvestres. Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. Em 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse tempo? Nessas 3 décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de 1 milhão de cisternas. O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia. Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Você pode se tornar um doador a partir de R$ 30,
mas pode doar 60, 120 e quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia. Doe, faça parte da nossa história. Acesse www.centrosabiá.org.br e clique no botão Doe Agora. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a nutricionista Joyce Maria. Hoje estamos falando sobre os quilombos produtivos e o cultivo ancestral. Joyce, a gente estava aqui falando, né, desses processos de libertação, de continuação, de resistência, né, que vem nessas políticas públicas, vem nesse acompanhamento político, né? Mas das mesmas formas que a dificuldade se apresenta, a resistência também sempre aparece, né? A gente passou e passa por um período de fome no nosso país, se recuperando, né, depois de desgovernos que abandonaram as populações pretas, indígenas, quilombolas, enfim, abandonou o Brasil à própria sorte num processo de fome, né? Mas, Joyce, qual a importância desses roçados que a gente está falando aqui, né? Da preservação de sementes crioulas, da produção de comida da agricultura quilombola, para a gente começar a vencer a fome no Brasil? A importância é justamente nessa tentativa da gente preservar a diversidade alimentar. E aí, quando a gente pensa em diversidade alimentar, a gente pensa também da diversidade de espécies que são cultivadas, que vão estar adaptadas a determinadas regiões, a determinados territórios, mas também das práticas alimentares que envolvem a questão da produção de alimentos, né, da culinária. Quando a gente fala da questão ancestral, nessa preservação, e essa questão ancestral perpassa por esse movimento de resistência, a gente está falando de preservar as técnicas de cultivo, os saberes sobre essas diversas produções, as diversas formas de se produzir, preservando esse bioma, sim, mas também nas formas da gente ter acesso às formas de consumo desse alimento, que faz com que esse alimento se torne também nutricionalmente adequado. Então, é uma briga de um alimento que é diversificado, variado, culturalmente centrado, né? Adequado ao clima e à cultura local, contra mecanismos econômicos de produção em massa de alimentos que têm uma diversidade extremamente limitada, porque existe uma seleção da indústria para a produção em grande escala. Então, a gente tem uma diminuição da diversidade de animais e que são, na verdade, contaminados por diversos elementos que, hoje em dia, já existem muitos estudos associando o consumo desses alimentos com o aumento de doenças crônicas não transmissíveis. E aí, por isso que a gente fala, né? Se alimentar não é só alimentar um corpo, é a experiência de cultura, raça, crença, é uma mistura, né? A gente falou de tanta coisa aqui nesse programa já, de transmissão de saberes, né? Da oralidade, dessa construção de cultura de tantas pessoas, de tantos povos. Joyce, essa constante troca de conhecimento, de experiência, né? Você com suas experiências, inclusive em quilombos também, com outras comunidades também, influencia as nossas práticas alimentares, políticas na alimentação? Sim, porque assim, a nossa prática alimentar, ela vai ter influências da nossa trajetória, né? Uhum. Hoje em dia se discute muito que a gente não faz escolhas alimentares, que nós somos conduzidos ao consumo daqueles alimentos que são jogados pela indústria, por essas grandes empresas. Obviamente, existe uma manipulação e a gente observa isso, inclusive, nessas comunidades quilombolas, uma desvalorização da comida quilombola, da comida, né, regional, para o consumo dessa comida moda, né, dessa comida ultraprocessada que está na mídia, que está o tempo inteiro sendo exposta para a gente. É o que todo mundo come, né? Você não vai comer? Exatamente. Então, assim, as crianças quilombolas, por exemplo, a gente observava que elas
preferiam o uso de iogurtes industrializados, biscoitos. Então, e levava isso para a escola. Apesar da escola ter a oferta, né, da alimentação escolar, que tinha todo um processo de cuidado para se manter o consumo de alimentos regionais, e preparações também tradicionais, muitas crianças acabavam preferindo consumir essa merenda industrializada. Então, isso estava muito presente nessas comunidades, porque a comida trazia o status da modernidade, né, daquilo que vem de fora. Então, assim, nossas práticas alimentares, na verdade, são influenciadas por essas questões todas que vão permear a nossa vida. Aquela organização que você falou, né? A importância de se organizar, de se aquilombar, olha só. Exatamente. E de reconhecimento de nossos valores, de nossas práticas ancestrais, aí a gente tem... vamos ser induzidos, né, por essa valorização a consumir o que é nosso, a valorizar aquela comidinha que a avó faz, que a mãe faz, que a tia faz. Uma mudança tão micro que influencia o macro da gente, né, o grande. Exatamente. Dentro do meu trabalho com alimentação de terreiro, a gente fez uma discussão sobre a questão da alimentação enquanto forma de resistência mesmo. A comida ancestral, a comida religiosa, a comida que a gente chama comida de santo, ela acaba marcando a pessoa de terreiro no sentido de identidade, de construção de identidade cultural, identidade enquanto pessoa de terreiro, e no sentido de resistência, de resistência cultural. Então, assim, a partir da comida, as pessoas de terreiro, as pessoas quilombolas, as pessoas de comunidades tradicionais se conseguem conectar com essa questão ancestral e cultural que foi tentada a toda forma ser destruída, né, dentro do nosso processo de colonização. E a alimentação é um dos elementos que o processo de aculturação vai mais demorar de atingir, né? Então, assim, a gente pode até entender que pode até modificar a língua, nossa língua matriz africana. A gente teve que assumir a língua do colonizador, mas a alimentação, a forma de esse resgate, entendeu? De nossa cultura, de nossas raízes, na alimentação, ela tem uma capacidade de se preservar, de se manter, né, de geração a geração mais forte. Então, a alimentação tem um papel importante, seja no preparo culinário, seja na forma de cultivo, né? Então, a gente consegue perceber, a partir da alimentação, as nossas memórias culturais, ancestrais, de matriz africana, entendeu? Que lindo! Tá vendo? A gente vai falar de comida, de alimentação, fala de tanta coisa por trás. Que coisa maravilhosa. Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, Joyce, eu trago o quadro que eu trago para todo mundo que passa por essa mesa aqui antes da gente fechar a nossa discussão. É o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem os pontos finais e metem o bico na questão. Joyce, depois de tanta discussão de ancestralidade, resistência, cultivo ancestral, eu te pergunto, qual a importância, então, de valorizar, respeitar os sabores, saberes e práticas ancestrais das comunidades nessa construção, né, de um futuro, para pensar nesse futuro negro e alimentado? Mete o bico. A importância é justamente a nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência depende dessa valorização dos saberes quilombolas, das formas de produção alimentar, de consumo alimentar, das práticas alimentares, das práticas comunitárias, dos festejos que tem comida. Então, a preservação dessas expressões culturais, né, que envolvem a alimentação, é importante para a nossa sobrevivência.
Então, são mecanismos de resistência quando a gente fala o tempo inteiro disso, justamente porque é a partir dessas práticas que conseguimos sobreviver ao longo do tempo nesse processo de genocídio, de epistemicídio. Então, foram mecanismos que fizeram com que hoje a gente chegasse aqui e reconhecesse que temos raízes muito fortes ainda presentes em nossa cultura, né? Raízes da nossa matriz africana, tá ali muito africana, indígena, tá ali presente muito forte, e a partir da preservação e valorização dessas práticas é que vamos também conseguir sobreviver mais daqui para frente, né? Porque se a gente não tem um processo de rever, né, o que esse processo de colonização, de industrialização, o que ele tem feito no planeta, né, no sentido de destruição, se a gente não rever essas práticas de forma definitiva, vai chegar um ponto que vamos ter cada vez mais processos de extermínio mesmo da vida como um todo. É isso, é muita resistência, viu? Mas a raiz é forte, como você mesmo colocou, Joyce. Olha, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista tá acabando. Tem algum recado, alguma mensagem que você quer deixar para quem tá nos ouvindo? O recado vamos nos apropriar do que é nosso. Ou melhor, vamos reconhecer o valor que nós temos, nossas comunidades, né, nossos mais velhos. Olha aí. Né, vamos abrir os olhos e reconhecer para que a gente consiga manter esse processo de resistência, porque a luta está aí. Aí a gente tem que se armar, a gente tem que se armar com o que é nosso. É verdade, Joyce. Olha, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, eu que agradeço muito o convite, o espaço de fala e o papo gostoso. Que maravilha. Eu espero que eu tenha contribuído aí com você. Demais! Como você falou mesmo, um papo gostoso, alimentado. Gente, hoje eu conversei com Joyce Maria. Ela é mulher negra, macota de Oxum do terreiro Lembarossi, em Salvador. É nutricionista pela UNEB, mestre e doutoranda em alimentos, nutrição e saúde pela UFBA. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá fica por aqui, mas pra nunca, jamais perder nenhum papo importante como esse de hoje, que tal seguir a gente, hein? É de graça, segue a gente, passa pra um amigo, uma amiga, aliás, faz assim, copia agora o link desse podcast, pega esse link e manda naquele grupo de trabalho, pro amigo, pra amiga, pro vizinho, pra todo mundo. Faça esse canto ecoar cada vez mais longe. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.